amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Hoje não poderia começar o programa sem primeiro entregar a todos, oferecer a todos, desejar a todos os meus melhores votos de feliz e santa Páscoa. Finalmente, depois da Semana Santa, depois da dor, depois da cruz, a ressurreição, a última palavra de Deus sobre Jesus, e esperamos também um dia a última palavra de Deus sobre cada um de nós. A você, telespectador, a seus caros, a seus parentes, famílias, a todos os que nos escutam, os nossos melhores votos de Boa Páscoa. Olá, você que nos acompanha pela Rede Vida de Televisão, canal da família. Faço das palavras do Padre Fernando as minhas palavras também. A gente de coração acredita e espera que todos os domingos com este programa Deus esteja renascendo e revivendo sempre mais na tua vida e na vida dos teus, da tua família. E como todos sempre desejam, não poderia fazer diferente, uma feliz e fecunda Páscoa a você, que é o nosso querido telespectador e o nosso amigo aqui de todas as horas na Rede Vida. Mas voltemos ao tema, né? Sabe o que eu me lembrei agora? Desde que eu fui ordenado padre, e já faz muitos anos, quantas pessoas me pedem oração? O senhor reza por mim? O senhor pode rezar por mim? O senhor pode rezar por esta intenção? O senhor pode pedir a Deus pela minha família ou por diversas circunstâncias? E eu digo que sim, mas eu não tenho a lembrança de todos os que pediram minhas orações. Eu tenho que rezar a Deus por todos e por cada um em particular. Eu aqui não vejo o rosto de ninguém que está do outro lado da câmera. Você também não. Mas nós gostaríamos que este programa e que estes votos hoje pascais fossem diretamente ao coração de cada um e de cada uma, e não ficasse no genérico. Para o governo, nós somos um número, é a nossa carteira de identidade. Para Deus, nós não somos um número. Cada um é uma pessoa única, querida, eternamente pensada e uma pessoa que não pode ser trocada por outra. Bem, voltemos ao nosso tema, ou aos nossos temas aqui do Evangelho celebrado. Após o credo, a oração dos fiéis, nós temos o ofertório, que antigamente diziam aí que começa a missa. Também conhecido como apresentação dos dons, né? O ofertório tem uma longa tradição. Era o momento em que se trazia o pão e o vinho para a consagração da missa, mas juntamente com o pão e com o vinho, as comunidades antigas lembravam-se dos que nada têm, ou dos que têm muito pouco, e traziam os seus dons juntos, repito, com o pão e com o vinho. Cobertores, roupas, alimentos, frutos, né? E tudo aquilo que pudesse ser útil aos mais necessitados da comunidade. Se vivia
bem mais intensamente do que hoje, a comunhão dos santos, a comunhão dos que professam uma mesma fé e querem viver a mesma caridade. Hoje, praticamente é raro vermos dons, isto é, roupas, agasalhos. Existem algumas igrejas, mas não são muitas. Isto aqui foi revertido em dinheiro e é o que se chama coleta. Atenção, todo fiel é obrigado a sustentar a sua igreja. Isto faz parte de um dos 5 mandamentos da igreja. E também está no mundo bíblico, né? Está. Quando vamos às tribos de Israel. Ultimamente, depois do concílio, se resolveu chamar dízimo. E isto também é bíblico. O judeu piedoso pagava o dízimo dos seus proventos aos sacerdotes no templo de Jerusalém. Só que lá antigamente era realmente o dízimo, a 10ª parte. Hoje, embora se torne a usar a palavra antiga, dízimo, isto fica na consciência de cada um. Quanto ele pode entregar à sua igreja para a continuação do serviço do culto e para as diversas obras de caridade e de promoção humana que faz a igreja, sem se esquecer do que diz São Paulo: aquele que serve o altar deve também viver do altar, porque a igreja não nos permite fazer outra coisa a não ser sermos padres. Ela não quer que eu, por exemplo, seja advogado, nem que tenha o título, nem que tenha feito a universidade. Ela não quer que eu seja médico, nem que eu entenda de medicina. Ela quer que eu seja um padre, e apenas um bom padre. Portanto, o padre também tem que viver da caridade e da compreensão dos fiéis, deixando de lado o luxo, deixando de lado o exagero, deixando de lado a extravagância. Tudo isto é a consciência do fiel. Olha, aqui no Brasil, as coletas normalmente são poucas. O nosso povo também é um povo, na maioria, sofredor, não é? Que vive do necessário ali e não tem quase mais nada para fechar o mês, a não ser no vermelho. Exatamente. Mas aqueles que podem mais deveriam contribuir com um pouco mais. O que não deveria acontecer é limpar o bolso. Eu tenho aqui umas moedas aqui que não valem nada, que somando não dão R$2, e eu jogo lá para a igreja. O que não vale nada, e até nem eu quero no meu bolso, eu dou lá. Isto aqui é espírito de mesquinhez. Então, padre, é isso que eu ia perguntar para o senhor, porque não querendo entrar no parâmetro da consciência de cada fiel que se aproxima até o altar para fazer a sua oferta, mas a gente até pode lembrar da oferta da viúva, né? Jesus elogia a viúva não pelo quântico, mas pela intenção, pela disponibilidade do coração. E depois, todos deram de suas sobras. A viúva ela deu do que tinha, né? Do seu necessário para o dia seguinte. Então eu acho que é esse aspecto que a gente deve lembrar na hora de colaborar. E depois assim, padre, no Antigo Testamento, a palavra dízimo é quase que um imperativo. E como o senhor falou,
O bom judeu fazia questão de observar isso, seja nos frutos. Voltamos um pouco ao mesmo assunto, por um pouco de tempo ainda. A Igreja Católica não procede como algumas seitas, que exigem a carteira de trabalho, exigem o olerite, e se ganham 1.000, é 100 para ela. Isso nós não fazemos. Isto, a meu ver, é inteiramente reprovável. Padre, inclusive, eu acho que acaba tendo uma confusão mental na cabeça das pessoas, sobretudo dos fiéis leigos. Por quê? Quando nós visitamos a literatura bíblica no mundo judaico, a palavra de ordem é a 10ª parte. Todas as tribos levavam até o 7º dia de todos os meses a 10ª parte de tudo o que colhiam para a tribo de Levi. Depois, passando para o Novo Testamento, entra de cheio a espiritualidade e a teologia de São Paulo. O importante é dar de acordo com o coração. Hoje, e não a se gente esqueça sabe que ele mesmo fez uma grande coleta para ajudar a igreja de Jerusalém, né? Só que hoje, com a propagação de uma teologia que visa a prosperidade, existem muitas vozes dizendo ao povo e que se fundamenta nos versículos do Antigo Testamento para dizer ao povo: tem que dar a 10ª parte. E aí o povo fica perdido, né? Pois é, mas isto aí recebe o nome de esperteza para que o faz, e às vezes falta de escrúpulos também, e para o fiel uma espécie de obnubilamento mental, uma espécie de confusão mental. Ele não é capaz de decidir por ele mesmo. Fica claro o princípio: cada um deve manter o culto da sua igreja, de acordo com as suas posses e de acordo com a sua consciência. Certo? Agora, isso também, padre, né, de acordo com a sua consciência, não deveria gerar em mim uma intenção neutra, pequena, cômoda, sabe? Eu levo ao altar, eu contribuo como dízimo aquilo que me sobra. Porque aí perderia a espiritualidade do dízimo, né? Bom, mas isso tudo, repito, deve ficar entregue à consciência de cada um. A Igreja Católica, nunca irá buscar o olerite ou mandar vir a carteira de trabalho de ninguém. Jamais falará isso. Jamais fará isso. Agora, repito, mais uma vez e pela última, cada um dê, e cito as palavras de São Paulo com relação à coleta. Cada um dê da abundância do seu coração, porque Deus ama aquele que dá com generosidade. São palavras que se encontram na carta aos Coríntios de São Paulo, né? Eu acredito que a respeito do ofertório, juntamente com o pão e o vinho, não tenho mais nada a acrescentar. Mas eu teria uma pergunta a falar, a perguntar para o senhor, né? A proferir. Também nesse momento, enquanto o povo vem até o altar depositar aquilo, mas em geral de não coração, vem o povo, são pessoas que fazem coleta. Não, mas depende. E que vão de banco Por em exemplo, banco. nas nossas igrejas lá, nas grandes maiorias lá, o povo vem. Aqui na Arquidiocese de São Paulo, não. Passam os responsáveis pela coleta com uma cestinha e cada um vai pondo dentro
o que deseja ofertar. Isso que queria falar com o senhor. De outro lado, né, ou por outro lado, temos um padre, um sacerdote, claro, devidamente ordenado, que levantando por um instante de tempo o pão e depois o vinho, tudo o que o povo sabe é que ele diz algumas palavras. Lembraria as palavras, Padre Fernando, e o que elas quereriam dizer naquele momento? A respeito do pão, bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Exatamente. O que isso significa? O que esse momento quer dizer? Talvez seja uma dúvida, né, do nosso telespectador, que vai à missa, vê o ato e não sabe o que significa. Que antes de transformar o pão no seu corpo, primeiro deu graças. Depois partiu e depois distribuiu. Só isso. Não é? Antigamente a oração era longa. A oração que o presbítero, o sacerdote, devia pronunciar por ocasião da oferta do pão e, sobretudo, da oferta do vinho. Elas hoje foram bastante encurtadas, mas dizem o essencial. Agora, juntamente com o pão e com o vinho, são ofertados a Deus tudo aquilo que a boa vontade, a generosidade do povo quis que fossem juntos. Padre, tem uma coisa ainda nesse rito que muitos fiéis leigos nos perguntam, que é a questão das gotas de água colocada no vinho. Poderia nos dar uma clareza? O texto latino fala paululum aquae, um pouquinho de água, não precisa ser uma gota só, um pouquinho de água. Claro, não deve aguar o vinho, não é? Esta gota de água tem uma importância simbólica muito grande, porque, como a própria oração manda recitar no momento, pelo mistério desta água e deste vinho, possamos, Senhor, participar da divindade do vosso Filho. Fale alto. Possamos, Senhor, participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Ou seja, Jesus nos toma consigo no seu sacrifício. E nós nos inserimos simbolicamente, presentes naquela gota d'água, no sacrifício de Jesus. Padre, tem que ser necessariamente vinho ou eu poderia substituí-lo por um suco de repente? Nem o pão e nem o vinho. Aqui nós temos que ter um respeito pelo Jesus histórico. Jesus historicamente fez assim. A igreja tem que respeitar aquilo que Jesus historicamente fez. Ah, mas o vinho não faz parte da minha cultura. Bem, não faz parte da sua cultura, mas faz parte da sua fé. E você tem que respeitar a cultura de Jesus, que não é necessariamente a sua cultura. O que pode acontecer é que algum sacerdote, por algum motivo sério, saúde, não por possa beber álcool. E o vinho da missa é alcoolizado e é doce, portanto, é um álcool, é um doce, quer dizer, sobe mais, não é? Pode esse sacerdote pedir licença ao bispo para celebrar com, acho que é suco de uva, não é? Suco de uva. Que tem uma determinada marca, né? Ele tem que ter uma certa densidade de uva, né? Não é qualquer suco. Não é vinho de uva, maçã, né? não é vinho de cereja. Aí tornaria a missa inválida. É uva, só que não está ainda fermentada, é assim? Exatamente, exatamente. Isto pode acontecer. E comigo aconteceu isso aqui uma vez. Eu estava me convalescendo de uma úlcera no estômago
E o médico disse, tome cuidado com o álcool. Quer dizer, elimine o álcool por algum tempo da sua vida. Eu pedi ao bispo que celebrasse com este suco de uva. Ele me permitiu perfeitamente. E durante, acho que uns 2 meses, eu celebrei com suco de uva até que pudesse voltar a celebrar com o vinho normal. Nós temos quanto tempo ainda? 1 minuto apenas. Então já podemos fazer as devidas conclusões, né? Bom, eu acho que a respeito do ofertório não há mais nada a ser dito, né? O sacerdote, após o ofertório, né? o ofertório, lava as mãos. Este lavabo, muitos liturgistas queriam que fosse supresso, mas foi insistência de Paulo VI. Ordens de cima, que exigiram que o lavabo continuasse. Paulo VI tomou pessoalmente parte em toda a revisão do missal. Ele se engajou pessoalmente na revisão do missal romano. É por isso que a nossa missa é chamada hoje Missa de Paulo VI. Que, aliás, parece que vai ser canonizado em outubro, não é? Tanto ele quanto o arcebispo de El Salvador, né? Esse não sei. São os dois. Os dois vão ser canonizados? Qual que é o nome dele? Dom Oscar, né? Romero. O Oscar Romero, Os próximos santos da igreja. Bem, nós encerramos agora o nosso programa. Muito obrigado. Mais uma vez, os votos de Feliz Páscoa e até domingo que vem, se Deus quiser. A você e a sua família, um bom domingo, uma boa Páscoa, uma boa semana. Fique na paz do Senhor.